No início desse background aqui, eu coloco um fade. Olha. Vamos lá. Certo? E aqui eu não deixo ele começando no começo. Diga-se de passagem, meio que pleonasmo, mas tudo bem. Não é pleonasmo. Redundância? É alguma coisa assim. Vamos lá então no Transitions, que é o que eu vou inserir aqui. Ó. Vamos dar uma copiadinha assim do vídeo original. Ó, vocês podem ver que ele aparece em forma difusa e troca em forma difusa, certo? Então a gente vai inserir essa mesma, que é o Shuffle. Não. Flash. Será? Não, não é Flash também. Cause Effect é o Cause Effect. Vamos inserir aqui. Cause Effect, só que assim, ele tem Zoom, tem Pixelate e tem Blur. A gente vai usar o Blur. Olha lá, qual que é o efeito do Blur? É esse aqui, ó. Veja lá no preview. O efeito que o Blur faz é esse aqui, ó. Se fosse o Pixelate, o Zoom seria esse aqui, ó. Ele entraria em forma de Zoom e o Pixelate, ele faria isso. Mas enfim, vamos deixar no Blur, que é o que a gente está usando. Deixar maior. E fechamos aqui, certo? Vamos ver como é que ficou. Ficou muito... demorou muito para entrar, né? Vamos diminuir um pouco para ver. Agora ficou melhor. Aqui vamos deixar mais ou menos o mesmo espaço aqui no meio, ó, como se fosse o mesmo tempo, certo? E vamos inserir o mesmo efeito, correto? Vamos ver como é que ficou. Só que aqui eu esqueci de mudar, ao invés do zoom, eu esqueci de mudar para blur. Vamos deixar até no zoom para a gente ver como que ficaria, pra vocês verem como não seria o efeito mudaria, certo? Ó. Blur, agora o próximo seria o zoom. Seria esse. E na verdade, não é essa a nossa ideia, certo? A nossa ideia é que ele seja o blur, certo? E vamos... Só que ele está parado ainda, não é? Não é bem isso que eu quero. Eu quero que ele se mova. Tem esse efeito aqui, vamos dar um play lá para vocês verem, já que estamos desse jeito, não é? Ele vem vindo para a direção da tela, depois troca e vai indo para o fundo, correto? Então a gente vai fazer essa mesma coisa. O Luciano Augusto ele vem vindo em direção à tela, então aqui ele vai começar um pouco para fora e quando ele estiver aqui, ele já vai estar bem mais para dentro. Bem mais para dentro é relativo, né? Vamos ver como é que ficou. Tem que começar aqui, ó. Aqui eu não criei ainda. Mas estamos seguindo em direção à nossa ideia. Aqui é o contrário, ele começa de dentro, não tão de dentro, senão chega a ficar até feio, né? E quando chegar aqui, ele vai estar bem para fora. Certo? Vamos ver como é que ficou agora. Ops, desculpem. Para quem não lembra o que foi que eu fiz, eu usei o Event Pancake. Que eu tenho aqui uma timeline que embaixo que eu seleciono a posição dos itens na tela de acordo com o tempo vai passando. Correto? O que eu fiz? Eu coloquei isso aqui. Ao início dele, ele está parado. Tá parado? Não, desculpe. Ele está de um tamanho. A tela está maior. Porque aí eu seleciono esse quadrado pontilhado aqui, o tamanho da tela. Ele está bem maior. Resumindo, o Luciano Augusto não apresenta a frase, ou seja, está menor. Aí quando ele termina os quase 5 segundos, ele está menor. Ou seja, o Luciano Augusto está maior. Então ele vai aumentando em direção à tela. Correto? Que foi esse efeito que acabou acontecendo aqui. Veja, ele vem vindo em direção à tela. No Ângelo Socella, eu fiz ao contrário. Ele vai se afastando da tela. Correto? Então aqui no Event Pancake, o que eu fiz? Eu deixei no primeiro momento a tela pequena e no último a tela maior. Ou seja, no começo a frase estaria grande, depois ficaria pequena. Certo? Bom, eu vou dar uma pausa aqui para fazer um café ali. Mas antes de eu dar essa pausa, eu vou só comentar um negócio que eu anotei aqui. Eu disse que eu tive que cortar esse áudio aqui para encaixar ao tempo que eu tinha aqui, certo? Só que o tempo que eu tinha aqui desses text media
talvez não seja exatamente o mesmo que eu vou ter aqui. Porque assim, eu estou definindo os tempos aqui. Aqui eu também defini, só que eu defini desse jeito e não quis alterar, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. O tempo que essa frase ficaria aqui, eu determinei esse tempo aqui até aqui. E achei que esse tempo ficou bom e não quis alterar. Isso já foi escolha minha. Agora aqui, talvez o áudio que eu vou pegar lá, eu tenho que fazer um outro tipo de corte, eu tenho que cortar em outro ponto, eu tenho que deixar ele maior, eu tenho que deixar ele menor, entende? Então eu vou personalizar o áudio para esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, entende? Há vários casos para isso. Nesse caso, a gente pode definir o tempo que a gente vai ter no vídeo. Se eu quisesse encaixar esse áudio que eu tenho em uma faixa só sem precisar cortar, eu poderia, porque eu posso alterar o tempo dos elementos passando. Mas quando se trata de um vídeo, por exemplo, um vídeo filmado, gravado assim, tal, onde aquele ponto do vídeo tem que ser exatamente aquele ponto da música, eu não posso deixar nem para mais nem para menos, aí eu vou ter que usar artifícios que nem esse corte que eu fiz aqui na música, certo? Mas nesse caso a gente vai usar o artifício do corte, mas não necessariamente para não que seja extremamente necessário. A gente poderia usar esse corte de outra maneira, só que a gente poderia não usar esse corte, quer dizer, só que a gente vai usar para já ter uma noção do que é fazer uma adaptação de um tempo de áudio para um tempo de vídeo, correto? Bom, agora vamos lá para aquela pausa para mim fazer meu café aqui, onde vocês aproveitem e tomem de vocês, e daqui a pouco a gente já continua, tá ok? Até daqui a pouco.